e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Amém? Glória a Deus. Não sei se vocês conhecem a história de Neemias, eu acredito que sim, mas Neemias, ele passou por 3 fases na vida dele: copeiro, construtor e governador. E o livro de Neemias vai contar a história detalhada, a respeito dos fatos da reconstrução dos muros de Jerusalém e também as reformas realizadas ali, as constantes vitórias que ele teve ao enfrentar vários opositores e também os servos que o acompanharam na reconstrução do muro de Jerusalém. Pois bem, o nome Neemias significa o Senhor consolou. Ele era filho de Acali, copeiro do rei. Neemias, ele também era um servo fiel do Senhor. Ele amava e obedecia ao Senhor. E antes de tomar qualquer decisão, ele buscava a direção em Deus. E quando ele teve notícias de como estava em Jerusalém, os seus companheiros, ele soube triste que aquele povo estava na miséria, estava sofrendo, que aquela cidade, porque quando eles retornaram para Jerusalém, que aquela cidade estava devastada, que os muros não estavam da forma como eram, estavam todos destruídos. E eu acredito que naquela geração Deus o levantou. Dentre muitos que ali confiavam em Deus, que eram servos do Senhor, ele possuía algo mais íntimo com Deus, possuía uma vida espiritual de intimidade forte, consolidada com Deus, pois Deus o usou como instrumento para levantar aquelas muralhas. Neemias foi um grande líder e ele nos traz grandes exemplos a seguir. Veja bem, nos nossos dias muitas pessoas querem ser usadas por Deus para fazer uma grande história na sua geração, mas infelizmente nós não vemos pessoas que querem ser moldadas antes para que Deus faça e cumpra os propósitos dele. Assim, muitas vezes a gente vai ver pessoas na igreja, pessoas perto, buscando até o caminho de
mas elas não estão com a vida, aquela vida íntima com o Senhor, realmente firmada, solidificada, enraizada em Cristo Jesus. E assim ela passa por qualquer vento e ela não cai. Enfim, para a gente entender sobre essa reconstrução do muro de Jerusalém, eu quero trazer para vocês aqui de uma forma bem sucinta, né? Por que os muros de Jerusalém eles foram destruídos? A cidade de Jerusalém ela foi conquistada pelo rei Davi. E aquele local ele foi transformado numa grande região, né, e se tornou uma capital política e religiosa e até econômica. E enquanto duraram os reinados do rei Davi e logo após o rei Salomão, o povo, né, que estava ali todos reunidos em um só reino, eles começaram a se dividir. E assim, depois da morte do rei Salomão, Israel, aquela nação grande e poderosa, ela foi dividida em duas partes. O que chamamos de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. E ambos os reinos, infelizmente, apesar de antes conhecerem e servirem ao Deus vivo, eles começaram a desobedecer ao Senhor. Caíram na prostituição, desobediência, muita imoralidade, muitos pecados. E assim aquilo desagradou ao Senhor. Eu já trouxe aqui uma outra oportunidade falando sobre o profeta Jeremias, em que ele tentou avisar aquele povo naquela época, para que aquele povo se convertesse daqueles maus caminhos, para que aquele povo se rendesse ao Senhor, porque Deus iria sim permitir que destruiria Jerusalém, mas o povo não acreditou, não deu ouvidos. Mas enfim, Jerusalém estava em, alguns estudiosos falam que estava entre os dois reinos, outros falam que ela estava no reino do sul. Enfim, o reino de Israel foi o primeiro a cair com a sua capital em Samaria, e ele estava muito em desobediência. E séculos depois, o mesmo também aconteceu com o reino do sul em Judá. E entre os séculos antes de Cristo, 605 a 586, o exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, ele marchou contra o reino do sul e, enfim, conquistou Jerusalém. E por causa da infidelidade daquele povo, o reino de Judá foi arrasado, destruído, toda a cidade foi levada a ruínas. Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo pelos babilônios. E a partir de então teve início um longo período de cativeiro na Babilônia, e Jerusalém foi praticamente abandonada. E aí, como recuperar tudo aquilo? Aquela cidade maravilhosa. Como recuperar uma cidade em que nela havia o povo de Deus, o povo que conhecia a palavra do Senhor? Passaram-se muitos anos, e até que o reino persa conquistou a Babilônia. E assim, por um propósito maior de Deus, o que aconteceu? Deus levantou Neemias. Para o quê? Com o propósito de reconstrução daqueles muros. E o que significava tanto aqueles muros? Qual a importância daquele momento, naquela geração, de levantar aqueles muros? Os muros, eles tinham como símbolo uma cidade forte, protegida, onde gerava uma estabilidade para aquele local. E nós podemos hoje refletir sobre a importância desses muros na nossa vida, uma vez que, se a nossa vida não estiver protegida com a armadura de Deus, qualquer ventania, nós não vamos resistir. E nós estamos caminhando para uma geração muito fria, uma geração muito má, muito cruel. E para nós vencermos, para nós estarmos firmes com o Senhor, nós precisamos estar preparados. E o Senhor, Ele nos alerta todos os dias, e no dia de hoje, aqui nessa igreja, Deus está nos convidando a meditar na palavra dEle de dia e de noite, para que nós possamos revestir com aquela armadura dEle.
levantar, reconstruir os muros da nossa vida, para não permitir que o inimigo adentre. Não podemos dar brechas ao diabo, mas nós temos feito isso, infelizmente, e nós precisamos resistir às ciladas que o diabo tem preparado na vida dos jovens, dos adultos, das famílias. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Quando estamos falando sobre os muros, biblicamente, nós estamos falando de proteção à nossa alma, ao nosso espírito. Quando falamos de portas, no caso de Neemias, nós podemos refletir sobre poder e autoridade, limite ao avanço do inimigo, assim como coluna, que vemos em outros textos bíblicos, que significa vida de oração. O templo é o nosso espírito, assim como Jerusalém. Podemos dizer até que seria a nossa alma, a cidade que precisa ser reconstruída. E torre, vigilância, lugar de comunhão com Deus. E o que nós aprendemos com tudo isso? Algo que a gente precisa meditar mais. A desobediência nos leva ao caminho da destruição. Uma vida sem Jesus nos leva a um beco sem saída. E o início desse beco é um beco bonito. É uma rua aparentemente bonita. Mas quando a gente começa a caminhar pelos caminhos que não tem Jesus, vai nos levar a algo escuro, algo ruim. E muitos jovens têm ido por este caminho. E assim como igreja, nós precisamos refletir e trazer a nossa vida. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês nessa noite, para a gente meditar ainda mais, precisamos reconhecer, nos humilhar diante de Deus e principalmente confessar os nossos pecados. Uma igreja, para se tornar consolidada, precisa-se de pessoas que estão diariamente confessando os seus pecados, reconhecendo que não são nada sem Deus, que precisa de Deus, se humilhando diante da potente mão do Senhor, que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Como cristãos, precisamos reconhecer as nossas falhas e não apontar o dedo para o outro, mas antes, como está a minha vida? E isso serve para mim, tudo que eu estou falando aqui. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: eu estou me arrependendo verdadeiramente dos meus pecados? Hoje, o que eu refleti? O que eu confessei para Deus? É muito fácil, talvez eu falar: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Mas chegar para Deus com o coração quebrantado e falar: Senhor, hoje eu pequei, fiz isso, isso e isso. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me liberta. Eu preciso sair dessa vida. Não quero mais isso. E olha um detalhe mais importante ainda. É quando estivermos orando assim, orar também pela vida dos nossos irmãos que estão em pecado, para que eles se convertam desses pecados. Precisamos olhar para o nosso próximo, não com um olhar de punição, mas com um olhar de: Senhor, ele é meu irmão, é minha irmã. Senhor, levante algum servo, alguma serva, para mostrar a eles, para ser um instrumento do Senhor, para ele ver, abrir os olhos espirituais, que aquilo é errado, que aquilo não vai levar a caminho nenhum. A transformação que tanto queremos para a nossa vida começa com a confissão de pecados. Todo pecado escondido, todo pensamento impuro, obras da carne que ainda não foram transformadas em nossas vidas pelo Espírito Santo, isso não vai nos moldar, não vai trazer em nós uma mente renovada, uma mente que possui o Senhor, e assim a nossa fé, ela não vai estar enraizada. Eu quero uma fé enraizada no Senhor, e você? Então, vamos confessar os nossos pecados. Confesse. Se você tem alguém que você tenha muito prestígio,
Segundo, viver uma vida de dependência a Deus, buscar a direção de Deus antes de fazer qualquer pedido, escolher e tomar decisões. Podemos aprender com Neemias que antes dele falar com o rei, porque o rei viu o semblante dele triste, e antes dele falar com o rei, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, e após ele falou com o rei. E o rei perguntou qual o seu pedido, e foi onde ele falou o que ele queria fazer. Antes de tomarmos qualquer decisão, qualquer escolha, ou vocês estão sendo induzidos por qualquer cultura humana, filosofia vã que esse mundo oferece, por qualquer conceito que as mídias sociais, através de artistas, pessoas aí famosas, venham falar e você acha bonito e vai aplicar na tua vida. Às vezes o que Deus tem para a nossa vida, para nos ensinar, não é uma palavra tão bonita, aparentemente, mas depois a gente vai ver que valeu a pena. Precisamos nos tornar pessoas dependentes de Deus, não agir com as nossas próprias forças, não acreditarmos na força dos nossos braços, mas acreditar que Deus é poderoso para fazer, que Deus pode, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser para sempre. E só Ele pode nos mudar, só Ele pode mudar qualquer vida, transformar. E como às vezes a gente coloca nas mãos de Deus ou fala: Senhor, eu estou passando por essa situação e eu coloco em tuas mãos, mas a cada minuto eu estou lá querendo resolver aquela situação com as minhas próprias mãos. E a gente nunca deixa na mão de Deus de verdade, porque quando a gente deixa de verdade na mão de Deus, não importa o que aconteça, a gente tem que confiar sem duvidar que Ele vai resolver, Ele vai entrar com providências. Agora, se a gente fala que coloca na mão dele, mas ao mesmo tempo está tirando e tentando resolver com as nossas próprias forças, como Deus irá agir? E aí onde começa a gente dizer assim: Deus está atrasando isso na minha vida. Não é que Deus está atrasando, eu mesmo escolhi caminhos e atitudes que fizeram o plano de Deus sobre a minha vida atrasar, porque eu coloquei as minhas mãos. Amém? Glória a Deus. Vocês estão compreendendo até aqui? Terceiro, ter cautela para não sair falando para todos os cantos sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Mas fale sim. Às vezes você quer conversar, mas com alguém da sua mesma fé, alguém que está firmado no Senhor, alguém que está em uma vida de oração, uma vida que está com Cristo, alguém que vai te dar conselhos firmados na palavra do Senhor. Como saber que aquela pessoa é uma amizade verdadeira para mim? Quando ela te der conselhos que vêm da palavra do Senhor. Conselhos do mundo não vai te levar a lugar algum. Pelo contrário, só vai te causar dor e decepções. Uma igreja consolidada é uma igreja que se humilha diante de Deus, que confessa os seus pecados, que vive na dependência do Senhor e que tem cautela com os projetos, tem cautela com tudo que vai falar. Imagina eu, você, em redes sociais, desabafando sobre tudo da nossa vida. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo, algo particular, e eu me senti, não sei, ofendida ou qualquer outra coisa, vou lá no Facebook, posto tudo, escrevo lá, tudo que aconteceu. Às vezes ninguém sabia e passou a saber. E a história que era desse tamanho, não tem como eu controlar mais. Falta de cautela. Mulheres e homens de Deus são pessoas prudentes, são pessoas que recebem do Espírito Santo discernimento para agir com cautela. Uma igreja que vai prosperar, uma igreja reconstruída e consolidada, uma igreja prudente. Quarto, não dar atenção aos zombadores e difamadores, os opositores, os pessimistas. Isso aqui é importantíssimo. Quantas e quantas vezes, quando vamos fazer algo para o Senhor, alguém chega e diz: isso não vai dar certo, eu já tentei de tantas maneiras, pode esquecer, isso não funciona. Ei, se você colocou nas mãos do Senhor, Ele vai confirmar.
se é por aquele caminho que você deve ir. E se é por aquele caminho, esqueça as vozes contrárias, esqueça os pessimistas e se firme naquele que pode todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós? Quem é o homem para falar algo que Deus já confirmou em seu coração para fazer? Nós somos tão pequenos, somos falhos, mas Deus, Ele é poderoso. Neemias deu uma resposta à altura das zombarias e provocações, que ele, naquele momento que ele decidiu e foi para reconstruir aqueles muros de Jerusalém. Houveram sim opositores, muitos não quiseram, zombaram. Como você, esse povo que está já todo destruído, vai conseguir levantar esses muros, né? Imagina hoje, nos dias de hoje, imagina o que falaram para ele. Pois bem, ele não deu ouvidos. Por quê? Porque ele confiou não na força do braço dele, não na força daquelas pessoas que estavam com ele, mas em Deus, que tudo pode fazer. Uma igreja que será reconstruída e consolidada é uma igreja que está firmada no que Deus fala, no que recebe direcionamento do Senhor e não das palavras contrárias que os seres humanos colocam. Você tem projetos, objetivos e você tem colocado nas mãos do Senhor? Eu vou te dizer uma coisa nessa noite: não coloque pensamentos, projetos, objetivos pequenos diante de Deus. Coloque grandes, porque Deus não quer fazer coisas pequenas, Ele quer fazer coisas maiores do que você possa imaginar. Aquilo que está acima da sua capacidade, porque quem faz não é eu, não é você, é Deus. Amém? E se Deus está à frente dos nossos projetos e se consagramos a Ele, o que nós iremos temer? O que nós iremos duvidar? É Ele quem vai fazer. Os planos serão bem sucedidos. Neemias encontrou oposição. Sanbalate e Tobias não gostaram nem um pouco. Mas Neemias, ele ouviu ao Senhor. Ele acreditou, ele teve fé. O coração dele sabia que Deus iria ajudá-lo, porque Deus já havia confirmado para ele. Ele reconstruiu aqueles muros, não pelo poder das mãos dele, mas pelo poder da fé. Amém? Quinto, consagrar o trabalho ao Senhor e manter o louvor. Louvar ao Senhor é uma forma de manter os nossos muros fortes, assim como Neemias manteve os levitas nos seus lugares. Amados, veja bem, a palavra do Senhor nos fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus falasse assim, a tristeza é a sua força, aí a gente ficaria totalmente triste. Mas quando Deus nos fala, a alegria do Senhor é a nossa força, o que eu entendo com isso é que, independente das circunstâncias que a gente esteja enfrentando, dias de tristezas, dias angustiantes, difíceis, a gente tem que erguer a cabeça, colocar um sorriso no rosto, enfrentar a realidade e louvar ao Senhor, porque assim Ele vai nos fortalecer. Cabeça baixa, angustiada, sem saber o que fazer, a gente não vai conseguir fazer a obra do Senhor. Mas cabeça erguida, mesmo passando por qualquer situação, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos levantar, nos reerguer e vai nos reconstruir. Ele vai fortalecer o nosso coração. Um coração quebrantado diante do Senhor, Ele não resiste, Ele nos ajuda e Ele vai nos revestir com amor, com fé. Ele vai nos revestir de força, porque é isso que Ele quer: um povo alegre, um povo que louva Ele em todas e qualquer circunstâncias. Glória a Deus. Sexto, estamos chegando ao fim. Possuir uma fé
inabalável em Deus. Eu amo isso aqui. Como eu disse, Neemias não confiou na força do braço dele. Neemias confiou na fé que ele possuía em Deus. E isso aqui é um detalhe muito importante, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho fé. Mas por que você tem fé? Porque que eu saiba, para que a gente tenha fé, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. E Jesus nos fala claramente que nós erramos em não conhecer a palavra dele, as Escrituras, e o poder de Deus. E isso é uma grande verdade. Para que a nossa fé esteja enraizada no Senhor, para que tenhamos uma vida sólida, firme com Cristo, precisamos ter essa fé, uma fé que não se abala. Eu sei, compreendo que não é fácil. Talvez vocês possam dizer, é muito fácil falar. Eu entendo, não é fácil mesmo. Mas como eu disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente ficar chorando, se a gente ficar num canto e não fazer nada, a gente não vai conseguir nada. Mas se a gente erguer a cabeça e falar, Senhor, eu não consigo, mas eu confio em Ti, consagro minha vida em Ti, consagro os meus planos no Senhor, e eu peço ao Senhor que me ajude, Ele vai nos ajudar. Confesse os seus pecados, se converta dos maus caminhos, ore ao Senhor, seja dependente dEle. Não acha que você consiga tudo sozinho. A gente não consegue. O mundo, ele tem ensinado para as mulheres e até para homens também, para ter uma vida totalmente independente, uma vida para você fazer qualquer coisa. Os jovens que estão aí, os adolescentes, quantas vezes vocês já não ouviram, eu já ouvi falarem assim: viva a sua vida, não importa com o que estão falando, faça o que você bem quiser. Faça, pode fazer o que você quiser, Deus não está te proibindo de fazer, mas saiba que as consequências vêm. Saiba que o caminho que não está direcionado pelo Espírito Santo é um caminho que leva à destruição. E isso é muito sério e a gente não pode brincar com isso. Uma igreja precisa ser madura na fé. Não somos pessoas infantis, somos pessoas com maturidade, mulheres prudentes e maduras na fé. Amém? Pois bem, Neemias reconstruiu pelo poder da fé, e ele contou com Deus, apesar de ter várias pessoas ali ajudando ele. Possivelmente não estavam tão fortalecidos, mas ainda tinham esperança, acreditavam no Deus vivo. Então Neemias contou com Deus, e isso é fundamental para que eu e você possamos reconstruir as nossas vidas, para que a gente reconstrua os nossos objetivos. Às vezes você tem algum sonho, algum objetivo que está lá parado, mas porque você confiou em você mesmo, você viu tantas limitações, você viu tantas pessoas falando que é difícil, que é impossível, que não tem como. Então Deus, Ele é poderoso para fazer. E se você confiar nele e enraizar a tua fé nele, nada vai te impedir de alcançar o que Deus já tem preparado. Se cremos na existência de um Deus todo-poderoso e que nos ama e que não nos abandona, um Pai eterno, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é um Pai zeloso. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E uma igreja consolidada é uma igreja que tem essa confiança, que realmente o Senhor é um Pai que cuida, que nos aconselha. O nosso Pai aqui nessa terra, Ele pode nos dar broncas, falar conosco, puxar nossas orelhas, os nossos líderes. Aceite com alegria, porque a correção é sinal de que ama você. Amém? Somos convidados pelo Espírito Santo a confiar em Deus, a descansar em Deus. Sabe por quê, amados? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aqui vai uma coisa interessante. Se a gente começar a fazer escolhas que está nos levando para algo
ruins, comece a pensar: será que eu estou fazendo o que agrada ao Senhor? Porque a palavra do Senhor nos afirma que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a palavra do Senhor tem todos os recursos que a gente precisa para viver sabiamente nessa terra. Mas a gente está tão focado nas coisas desse mundo e nas palavras que a cultura que a gente tem nos passado, que a gente desacredita. A gente não, eu confio que nós aqui, que todos dessa igreja, tenham uma fé na palavra do Senhor e confia no poder do Senhor. É assim que devemos fazer e ser pessoas confiantes no Deus vivo. Reconstruir pelo poder da fé é possível, mas é possível àqueles que confiam e descansam na soberania de Deus. E assim o apóstolo Paulo ele fez a seguinte declaração em Romanos 8:28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Não cai uma folha sequer, como dizem muitos, se não for da vontade do Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida é por um propósito. E se a gente estiver passando por momentos difíceis, o que nós devemos fazer é falar: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar nesse momento? Eu quero aprender para que isso passe logo. Porque a palavra me diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então eu quero passar por isso logo, porque eu sou um vencedor. E assim você é. Deus não mente. Amém? Deus espera que cada um de nós não tenhamos uma vida em meio termo. A gente tem que decidir se a gente vai viver realmente para Deus ou para o mundo. Nós precisamos preservar a integridade espiritual e a santidade. Entrando em contato com outras pessoas que não têm essa vida, nós não devemos afastar delas, ou julgá-las, ou falar: não quero nenhum tipo de contato. Pelo contrário, nós precisamos, como servos do Senhor e instrumentos de Deus nessa terra, levar a palavra que produz vida, levar a palavra que gera libertação, cura. É assim que devemos fazer a nossa parte. E sabe que bonito que Neemias, ele, após construir aquele muro, ele construiu, ele conseguiu. Ele não alimentou a glória para ele mesmo. Olha, eu construí os muros de Jerusalém, sou poderoso. Ele deixou toda a glória para Deus. Ele reconheceu que foi por intervenção de Deus em que aquela obra foi completa. A ajuda de Deus foi fundamental e sem Deus nada ele conseguiria. Assim é na nossa vida. A gente pode até se esforçar, fazer muitas coisas, batalhar, fazer muito mesmo, mas a gente tem que trazer à nossa memória que quem fez foi Deus, que quem completou a obra foi Deus. Amém? A glória é toda de Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer e nós não somos nada sem Ele. Nós somos filhos dele, sim, mas tudo é dele, por ele e para ele que as coisas foram feitas. Depois de reconstruir aquela cidade, depois de reconstruir a nossa vida, a nossa igreja, nós, como cristãos, devemos continuar a perseverar, a cumprir os mandamentos do Senhor, a viver uma vida que busca sempre a direção de Deus. Precisamos ter uma vida que mantém os caminhos do Senhor, porque às vezes a gente levanta de uma vez e depois morre. Não, a gente tem que levantar, se reerguer juntos e olhar um para o outro e manter cabeça erguida. Precisamos de pessoas que vão motivar, influenciar positivamente uns aos
Amém? Você hoje deseja reconstruir algo que está destruído na tua vida? Há algo que está aí morto na tua vida? Tem algum objetivo seu que você não deu essa importância porque alguém falou para você que você não era capaz, que aquilo era difícil, era impossível? Pois bem, peça ao Senhor força, sabedoria, direção. Ele vai confirmar em teu coração. Para finalizar, amados, um avivamento só irá acontecer quando houver corações verdadeiramente quebrantados diante do Senhor, porque assim Deus ouvirá dos céus as nossas orações. Ele vai nos perdoar, vai nos ajudar, Ele vai nos instruir a caminhos maiores do que possamos imaginar. Ele vai nos usar como instrumentos para a obra dele. Todo o processo de restauração nos põe em um campo de batalha. E nós estamos vivendo esse campo de batalha durante essa pandemia. Nós estamos vivendo. Mas você e eu vamos manter firmes na fé com o Senhor. Porque eu creio que somos mais que vencedores em Cristo. E eu creio mais ainda que na vida de cada um de nós, Deus tem propósitos maiores para fazer. Não pense pequeno, não coloque coisas pequenas na mão do Senhor, coloque coisas grandes, porque Ele fará. Confie, não duvide, acredite, tenha uma fé inabalável em